Boa noite a todos. Agradeço à professora Madu pelo incentivo à minha carreira de arqueóloga, ao professor Scott Allen pela atenção disponibilizada para o meu trabalho e ao professor Marcos pela dedicação ao longo dessa dissertação, da orientação para essa dissertação. Estou aqui para uma breve apresentação dos resultados parciais da minha pesquisa para a obtenção do grau de mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Arqueologia da UFRJ, Museu Nacional. A minha pesquisa é intitulada... slide 1, por favor. Cerâmica utilitária, uma análise diacrônica de 4 sítios históricos no Vale do Macacu, Recôncavo da Guanabara, Rio de Janeiro. Bom, eu trouxe a ilustração atribuída a Nicolau Fachner, do século XIX. É uma vista panorâmica da Baía da Guanabara e da Serra dos Órgãos a partir da enseada de Paquetá, mostrando exatamente a área de estudo a área dos sítios em estudo, a borda ocidental da Bahia. Slide 2. O colonialismo e a ocupação efetiva do Rio de Janeiro registraram a presença de indígenas falantes do tronco tupi, entre eles dos Tupinambá. Os indígenas foram narrados sob a ótica europeia e por representantes reais, religiosos e aventureiros. Os sítios históricos deste estudo estavam localizados na borda ocidental da Baía da Guanabara, hoje área do município de Itaboraí, e o material arqueológico foi recuperado pelo Programa de Resgate do Patrimônio da Área de Implantação do Complexo Petroquímico Rio de Janeiro. A região foi considerada pelos colonizadores de grande potencial agrícola em virtude do uso do solo e da hidrografia, sendo dividida e ocupada através de doações de Seis-Marias a partir de 1566, segundo Belchior, editado em 1945. A interpretação desses registros históricos por Florestan Fernandes aponta a terra como o bem principal desses nativos em função do seu uso itinerante, cujo domínio era praticado por um grupo relativamente pequeno, reunidos em torno de uma liderança guerreira com complexa perspectiva da morte. Uma perspectiva inadequada que, aos olhos dos colonizadores, pareciam mais relacionadas à vingança, e esta perspectiva fez com que os nativos fossem aprisionados, submetidos, e o resultado desse processo foi a escravidão dos nativos. O estudo dos sítios Visconde, Morro do Sol, Macacu II, Macacu IV, de acordo com a datação relativa da faiança portuguesa, cuja metodologia será detalhada mais adiante, aponta 1620 como o provável marco inicial da deposição do material arqueológico e o material cerâmico associado à faiança. No entanto, alguns fragmentos de característica da cerâmica tupi e uma urna com datação carbono 14 indicou cerca de 1000 anno domini resultados dessa urna. No entanto, o foco do trabalho não é a urna, mas a cerâmica utilitária de modo geral. Slide 3. A minha pesquisa se iniciou a partir da observação de fragmentos de vasilhames domésticos encontrados no sítio Visconde, que apresentaram nitidamente uma decoração resultante de encontros culturais. São vasilhames com forma europeia, como pratos e tigelas, técnica de manufatura artesanal, como modelada e roletada, técnica de decoração pintada, como engobo e desenhos vermelhos, como nos vasos tupi. No entanto, os desenhos remetem à faiança portuguesa, assim como apresentam zigue-zagues, como os incisos atribuídos aos africanos. Então, essa cerâmica ela é bastante enigmática e traz realmente o encontro cultural. Tem elementos da técnica da pintura tupi,
tem forma da cerâmica, da louça doméstica portuguesa, e ainda um desenho fitomorfo associado ao zigue-zague, que nós estamos entendendo como presença africana utilizando essa técnica tupi. E para pensar esse encontro cultural, foi considerado o conceito de etnogênese, formulada por Barbara Voss em 2008, onde, aspas, o nascimento de novas identidades culturais, na emergência de uma nova identidade étnica ou a reconfiguração de uma identidade existente em contextos coloniais, tornaram tipos de identificação anteriores menos relevantes e deram origem a novas formas de identidade. Slide 4. Para estudar essas mudanças, optamos pela perspectiva apontada por Lightfoot. E ele diz que o estudo da cultura deve ser feito sem a dissociação entre arqueologia pré-histórica e arqueologia histórica, pois essa prática diminui a percepção das mudanças ocorridas, principalmente em contextos multiétnicos, como o ocorrido nas Américas. O autor aborda que, para o autor, a abordagem deve ser holística, mantendo relação com diversas fontes de informação, fontes arqueológicas, etnohistóricas, etnográficas e tradições orais. Deve ser diacrônica, buscando evidências ordenadas ao longo do tempo contínuo, desde a pré-história até o tempo histórico. E a abrangência deve ser geral, feita através de comparações e contrastes. Então, a partir dessa perspectiva e da existência de enterramentos indígenas e fragmentos recuperados, foi possível comparar o material e verificar as diferenças ocorridas no tempo e as interpretações e as interações dos diferentes grupos étnicos, utilizando também as informações históricas oferecidas e, principalmente, a crônica colonial. Dentro desse processo, a implantação da escravidão, inicialmente indígena e posteriormente africana, forjou novos encontros culturais, particularmente no contexto da diáspora africana, aportada também no Rio de Janeiro, assim como o embaralhamento de pessoas de diferentes grupos culturais reunidos no momento da captura, nas matas e aldeias, nos dois lados do Atlântico. Então, sabemos que Monteiro fala do embaralhamento dos nativos no momento da captura e da descida para as vilas, e outra referência Florentino, que ele fala também da captura de africanos em diversos pontos, né? Existem quase que entradas que vão percorrendo os vales para o interior e vão capturando os negros e trazendo os africanos, mais ou menos nos moldes feitos aqui na América. E quando se pensa a grande quantidade de pessoas que chegou ao Rio de Janeiro, como em todo o Brasil, em termos de vindos da África, a gente pensa na diáspora africana, que é um conceito que define como a dispersão mundial de povos africanos em consequência da escravidão moderna, trazendo entre suas características específicas a presença destes sujeitos em novos e diferentes contextos culturais, étnicos, religiosos e raciais, onde a consciência coletiva e a memória desempenham tarefas para a produção do patrimônio cultural. Torres e Singleton, 2009. Então, pensando o encontro cultural no contexto da diáspora africana, eu entendo que a cerâmica é integrada a essa produção patrimonial. E para relacionar os encontros culturais e as mudanças sociais,
O meu trabalho se fundamenta na teoria da estruturação, que destaca os agentes como controladores dos seus próprios pensamentos e atividades e os seus contextos físicos e sociais, devido à capacidade que têm de racionalização. Os atores estabelecem o desenvolvimento de rotinas que os tornam capazes de conduzir com eficácia a vida social. Os atores são também movidos por motivações. Essas motivações são desejos que impulsionam a ação. E nós temos, dentro desse processo de etnogênese, voltando só um pouquinho, a imagem do mulato, de Albert Eckner, e o mestiço de Portinari, de 1934. São grupos, são tipos, né, tipos brasileiros a partir da etnogênese. E da diáspora. Próximo slide, por favor. Bom, a teoria da estruturação de Anthony Giddens propõe romper com os imperialismos do sujeito e do objeto social, a partir da concepção da dualidade da estrutura. Estrutura como as regras e recursos que permitem a ligação entre o espaço e o tempo nas sociedades, e a agência como capacidade de qualquer pessoa de realizar coisas como seus interesses, coisas como objetos, realidades e fatos. A capacidade de ação do agente sobre a estrutura promove mudanças no mundo social. Esta competência é definida como agência humana, e, através dela, os sujeitos ativos atuam dentro da organização social, e suas ações são replicadas através de atividades diárias que, embora pareçam naturais e permanentes, são mutáveis e sempre abrem espaço para a criatividade e a inovação, que são, por sua vez, elementos fundamentais das práticas sociais. As palavras de Giddens diz assim: as estruturas existirão como o comportamento reproduzido de atores situados com intenções e interesses definidos. Então, compreender a teoria da estruturação passa pelo entendimento de Giddens, pelo o que Giddens chamou de consciência discursiva. Consciência discursiva está relacionada à capacidade do agente em expressar com palavras as coisas, os fatos, os interesses, as realidades, e a consciência prática, que se refere apenas aos que fazem os atores. Essa consciência não se limita à sua capacidade de expressar o que fazem usando palavras. Então, se as palavras são extrapoladas por atitudes e fazeres, a consciência prática pode tomar forma através da criatividade expressa nos vasos cerâmicos. De modo que a identidade, o sentimento de pertencimento, o conhecimento adquirido são exemplos do que pode incutir mudança nas relações sociais. Penso também que a consciência prática é o tipo mais importante na teoria da estruturação, porque reflete o interesse fundamental pelo que se faz e não pelo que se diz. Deste modo, o pensamento arqueológico busca compreender os contextos arqueológicos através do indivíduo, do seu cotidiano, sob as perspectivas das teorias práticas e das ações sociais, focando na variabilidade das práticas individuais. Pensando assim, eu busquei, na variabilidade decorativa, formal e tecnológica da cerâmica dos sítios, elementos que permitissem verificar a agência desses sujeitos, acreditando que o fazer cerâmico também revela a bagagem do conhecimento construído ao longo da existência e, em parte, relacionado à etnicidade. O próximo. Foi possível estabelecer uma continuidade do tempo a partir da datação relativa da faiança,
recuperada nos mesmos depósitos que a cerâmica, da datação através da adaptação da metodologia oferecida por Stanley Salt em 1972. Esta louça, a faiança portuguesa, esteve presente de modo geral e foi abundante nos depósitos estudados. E como outros artefatos históricos, ela apresenta uma curva unimodal, ou seja, ela tem um momento de introdução, um ápice de popularidade, seguido de um abandono. E embora esta faiança não tenha datas iniciais e finais de produção bem definidas, e alguns padrões decorativos apresentam uma produção de longa duração, as datações aqui atribuídas têm caráter de aproximação. Este trabalho de aproximação é feito através desses padrões decorativos, que fornecem intervalos cronológicos e são testados e aplicados em estudos e trabalhos na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Assim, foram estimados os intervalos de formação dos depósitos, a partir das datas iniciais, finais e médias da produção da faiança portuguesa, estabelecendo uma observação mais refinada possível, observada pelos princípios terminus post-quem e terminus ante-quem, detalhados no anexo 1. Outra baliza utilizada para a nossa cronologia foi a temporalidade dos esmaltes da faiança inglesa presente em alguns depósitos. Essa temporalidade já é bem mais fechada e permite uma objetividade maior. No entanto, a faiança inglesa ela não predomina nos nossos depósitos. Bom, a partir da temporalidade dessas faianças, nós encontramos 4 períodos. O período 1, o período 1, cerca de 1620 a 1650, e o material foi encontrado no sítio Visconde Leste e na área 2 do sítio Morro do Sol. O período 2, cerca de 1630 a 1680, encontrado na área 1 do Morro do Sol e nas áreas 1 e 2 do Macacu 4. O período 3, cerca de 1650 a 1700, encontrados em 2 áreas do mesmo sítio Macacu 2, a PL1 e a PL2. E o período 4, cerca de 1640 a 1810, encontrado em 2 áreas do Macacu 4, áreas 5 e 3, e na área PO1 do Macacu 2. Esses períodos nortearam, então, o que nós estamos considerando intervalos de ocupação dos sítios, de formação dos depósitos. E para a análise da cerâmica foi usado o Guia de Análise de Cerâmica do Laboratório de Arqueologia Histórica do Museu Nacional, de modo geral, fundamentado em Shepard, Rice, Orton e Hughes, escrito pelo professor Marcos Torres. Foram considerados diagnóstico apenas os fragmentos de borda, base e alguns bojos com decoração, asas ou alças. Nós limitamos esses fragmentos porque o material, de modo geral, estava bastante fragmentado. O próximo, por favor. Bom, de modo geral, os sítios em estudo são espaços de habitação, tendo apresentado buracos de esteio e de estaca, estruturas de alvenaria e os depósitos em áreas de queima e depósitos de descarte. Essa área do Recôncavo da Guanabara é conhecida pelos mares de morros, são morrotes meia laranja, um relevo suave, e as ocupações são todas, dos 4 sítios, são em topos desses morros. Então, nós temos a vista do Morro do Sol, uma foto da escavação do Macacu 2, a localização também no platô do sítio Visconde e uma foto aérea
do morro do Sítio Macacu 4. Ele teve 7 áreas de escavação, mas nós nos limitamos a 3 áreas. Na verdade, a 1 e a 2 são associadas, então reduzimos a 3 áreas. A partir dessa caracterização dos sítios e de acordo com o material coletado, o nosso material principal e o nosso foco foram as cerâmicas utilitárias. E entre as variáveis destacadas para análise estão as formas e função dos vasos, o antiplástico e a decoração. É importante ressaltar que as formas mais frequentes serviam para as funções de processamento e preparo e de armazenamento, em todos os períodos, com predomínio de panelas e contenedores de líquidos. Então, dentre essas duas funções mais frequentes, as panelas e os contenedores de líquidos são os que apresentam maior quantidade. E eles aparecem e são maior frequência também em todos os períodos. Em relação ao antiplástico, tanto no período 1 quanto no período 2, o predomínio foi de técnicas de confecção que remetem aos indígenas, como o uso de caco moído na pasta e a adição de grãos de quartzo com homogeneidade satisfatória, grãos de esfericidade alta. Isso pode indicar a escolha das fontes de argila, ou seja, essa técnica de adicionar caco moído é uma técnica indígena, de acordo com a literatura, e esses grãos mais arredondados também fazem parte dessa perspectiva de escolha da fonte de argila, fontes em que o quartzo que está nela já está trabalhado pela natureza, são fragmentos bem arredondados. O período 3, no período 3, o antiplástico apresentou predomínio absoluto do uso de quartzo. Então, no terceiro e no quarto período, no tempo mais avançado, não fica abandonado o uso do caco moído. A homogeneidade é pobre e os grãos muito angulares e angulares. O que indica um possível uso de grãos triturados, extraídos de blocos. Então, tem-se os blocos de quartzo, a partir desses blocos ele é quebrado e triturado e os grãos ficam arestados, ou seja, eles ficam com mais pontas. E isso, o fato de ser grãos triturados, se contrapõe à possibilidade de uma coleta de fonte, de uma seleção pela fonte de argila. No período 4, o antiplástico predominante também é o quartzo, como eu disse, com características semelhantes em relação à homogeneidade, variando de pobre a satisfatória, e grão de esfericidade arredondada. A principal diferença dos grãos nos dois sítios é em relação à angulação. No sítio Macacu 2, os grãos são angulares e subangulares. E no sítio Macacu 4, são subangulares e subarredondados. Essas características podem indicar a seleção das fontes de coleta de argila para as cerâmicas feitas no sítio Macacu 2 e o uso de técnica de trituração para produzir o tempero no sítio Macacu 4. Em relação à decoração, nós temos, no período 1, predomínio da decoração plástica simples, com predomínio de digitados, dígito-ungulados, ungulados, seguido da decoração crômica, algum banho e a decoração em gobi branco com desenhos vermelhos, principalmente aquelas peças apresentadas inicialmente, e, por último, a decoração plástica composta, quando normalmente nós temos, como nesse exemplo do slide, o último exemplo, digitado e lábio com rolete aparente. Assim como esse exemplo do reciso ondulado ao longo da borda.
nessa panela mais escura. Bom, a presença da decoração plástica composta permitiu inferir a presença africana, conforme trabalhos de Souza, Simansky, Agostini e outros, observada inclusive nos fragmentos inicialmente citados, que é o famoso prato com zigue-zague. É o prato do nosso coração. Nas asas e alças predomina a decoração plástica simples e, em algumas, o banho com variedade de coloração entre o vermelho, o laranja e o marrom. A decoração no período 2 tem o predomínio crômico da decoração crômica, mas esse crômico não é o crômico pintado, mas o crômico banhado, seguido pela decoração plástica simples, digitados, angulados, tanto nos vasos quanto nas alças e asas. Embora os fragmentos atribuídos aos grupos Tupi, que estão ali na segunda foto, eles tenham sido coletados no Morro do Sol, área 1, que é exatamente o período 2. No período 3, a decoração crômica banhada é pouco mais frequente que a plástica simples, tendo sido observada, além dela, alta frequência de fragmentos de vaso, asas e alças sem decoração, demonstrando o uso de vasilhames mais simples e produção mais dinâmica. Eu entendo como um investimento menor de tempo na produção dessa cerâmica. Inclusive, tem um número maior de fragmentos da cerâmica, alguns fragmentos da cerâmica com traços europeus mais acentuados e alguns fragmentos de cerâmica certamente europeia, portuguesa. Bom, no período 4, a decoração plástica que predomina é a simples, nas áreas do sítio Macacu 2 e na área 3 do Macacu 4. Perdão. Enquanto o predomínio na área 5 do sítio Macacu 4 predomina a decoração crômica banhada. Bom, de modo geral, essas são as características até agora colocadas, mais detalhadas para essa apresentação. No entanto, as técnicas de manufatura artesanais, elas são predominantes nos 4 períodos. Embora todos os sítios apresentem fragmentos torneados numa frequência muito menor. E assim, a manutenção de técnicas artesanais para a confecção dos vasilhames, assim como a preservação de técnicas de decoração, pode indicar o que Lee Pennick, em 2013, apresentou como persistência. Persistência como a transformação da cultura indígena ao longo do tempo de gerações, em oposição à ideia de sua finitude, forjada pelas narrativas coloniais e pelo isolamento em recortes puristas da língua, da cultura material e das práticas religiosas. Então, a cultura, né, eu penso que o fazer cerâmico também representa persistência, porque o que se vê são nuances de modificação. Nada. Uma pergunta que eu me fazia era: onde foram parar os indígenas a partir de 1620? Né? Porque a narrativa é de extermínio, de desaparecimento, quando, na verdade, embora tenha ocorrido uma mortandade enorme, os que sobreviveram se integraram e, pelo processo de autopreservação, né, e de etnogênese, enfim, todos os processos sociais que ocorreram possibilitaram a existência dessas pessoas. Elas simplesmente não desapareceram. A cultura se transformou, e no caso da cerâmica, uma transformação que pode ser, sim, verificada diacronicamente.
Bom, o último slide, por favor. Ai, perdão, eu não pedi a troca do slide. Essas são os principais fragmentos encontrados no nosso sítio. Nós temos bordas de vasilhames com decoração características da cultura tupi, vasilhames, bordas com espaço para cordas, para facilitar o transporte dos vasilhames de armazenamento, e algumas panelas com asas, que é um marcador do encontro cultural, e ainda uma terceira panela com uma decoração típica e atribuída aos africanos. Bom, agora sim, o último slide. Esse trabalho ainda precisa de alguns acertos, e eu tenho certeza que essa qualificação é para isso. A conclusão do estudo e a projeção das formas, nós não conseguimos fechar a partir das formas, os desenhos, mas está em andamento. O refinamento dos dados estatísticos, porque a cada momento que eu paro para ler os dados, tem uma coisa nova, é incrível. E análise diacrônica das especificidades decorativas, porque existe o todo, mas também tem muita coisa muito própria, com uma riqueza muito grande, que merece mais atenção, tanto na parte decorativa quanto das formas. E eu penso que essa percepção mais afinada, ela precisa sim passar pela perspectiva da cultura e da etnicidade. Eu agradeço a todos e conto com os senhores no nosso encontro. Muito obrigada.